Boa noite. Tesoureiro do PT vai à CPI da Petrobras e nega que dinheiro de corrupção tenha financiado campanhas. Depoimento é marcado por confusão. Ratos foram soltos na sala da comissão. Briga entre vizinhos termina em morte em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Agente da CPTM é detido acusado de ato obsceno. Ele teria molestado uma passageira. Professores da rede estadual em greve bloqueiam diversas estradas paulistas. A paralisação já dura quase um mês. Prefeitura confirma mais 2 mortes por dengue na capital paulista. Briga termina em morte em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Era por volta da hora do almoço, quando a vizinhança ouviu os disparos. 6. E deu para identificar que era tiro na hora? Sim, sim. A gente identificou, aí já começou o tumulto todo. 2 tiros atingiram um homem identificado apenas como Júlio César. Ele foi baleado nesta esquina, no bairro de Perdizes. Foi socorrido, mas acabou morrendo a caminho do hospital. Testemunhas disseram que quem atirou foi Francisco Costa, zelador do prédio em frente, depois de uma discussão. A polícia está em busca de imagens gravadas por câmeras dos prédios da rua, para entender melhor como tudo aconteceu. Mas a investigação preliminar indica que o crime foi motivado por ciúmes. O rapaz baleado teria vindo em busca de satisfações, desconfiado que o zelador vinha assediando a mulher dele. Francisco trabalha no prédio há 6 anos e mora no local com a mulher e o filho. Ele fugiu logo depois do crime. Violência na zona norte da capital paulista. 4 pessoas foram mortas a tiros e uma ficou ferida em uma chacina no Jaçanã. O local fica próximo ao terminal de cargas de Guarulhos, na rodovia Fernão Dias. Os ataques aconteceram em 3 ruas diferentes do bairro, no intervalo de 6 horas, entre a noite de ontem e a madrugada desta quinta-feira. 2 homens, um deles em uma cadeira de rodas, e uma mulher foram assassinados na mesma rua, em frente a uma mercearia. A polícia disse que o local funciona um ponto de venda de drogas. Nenhum suspeito foi preso. A 4ª vítima, um ex-presidiário, foi baleado 7 vezes na frente de casa. A polícia acredita em um acerto de contas. Ainda não se sabe se há relação entre os crimes. Hoje pela manhã, os peritos estiveram na região e coletaram informações para a investigação. Agente de segurança da CPTM é preso acusado de ato obsceno. A vítima relatou que foi molestada dentro do trem na linha 11 Coral. O agente de segurança da CPTM teria encostado nela já com a calça aberta. Outros passageiros que estavam no vagão e que viram a cena seguraram o funcionário, que foi levado para a delegacia. Ele foi liberado depois de assinar um termo de responsabilidade. Na semana passada, uma funcionária foi estuprada dentro de uma cabine de recarga do bilhete único na estação República do metrô durante uma tentativa de assalto. Um suspeito foi preso. Prefeitura de Santos embarga atividades da empresa Ultracargo, responsável pelo terminal de armazenagem de combustíveis, que está pegando fogo desde quinta-feira. Com o embargo, todas as atividades da empresa na cidade ficam suspensas até que sejam cumpridas as determinações legais para garantir a segurança do local, que fica na área industrial da Alemoa. O acesso de caminhões à margem direita do Porto de Santos, que está proibido desde segunda-feira, vem sendo flexibilizado de noite e de madrugada. Eles formaram comboios que passam por dentro da cidade. Nesta madrugada, 750 caminhões já entraram no local, segundo a Codesp estatal que administra o porto. Nessa época, normalmente, cerca de 9.000 veículos descarregam no local por dia. Hoje, o incêndio entrou no 7º dia. Os bombeiros começaram a utilizar a espuma especial cedida pela Infraero para combater as chamas. Os motivos do fogo ainda são desconhecidos. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, prestou depoimento à CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados e negou ter recebido propina de empreiteiras.
O começo da sessão foi tumultuado. Um funcionário da Câmara soltou ratos logo após a chegada de Vacari. O funcionário que chegou a ser detido trabalha no gabinete da segunda vice-presidência da Câmara, ocupada pelo PR. Antes disso, foi secretário parlamentar do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, determinou a exoneração dele. Após a confusão, começou o depoimento do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que é réu na Operação Lava Jato, acusado de receber dinheiro do esquema de corrupção na Petrobras. Ele contestou as denúncias e negou ter tratado de contribuições de campanha com o doleiro Alberto Youssef. O doleiro disse à justiça que entregou dinheiro de propina da Petrobras a Vacari para que ele abastecesse o caixa do PT. Eu conheci o senhor Alberto Youssef casualmente há muitos anos atrás, não tenho relacionamento com ele e também nunca tratei de assuntos financeiros do PT ou qualquer outro assunto com ele. O tesoureiro do PT também negou que tenha tratado sobre financiamento de campanha com os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, investigados na Operação Lava Jato. Nunca tratei de assuntos de doações financeiras com o senhor Paulo Roberto Costa e também nunca discuti qualquer tipo de assunto financeiro do PT com o senhor Paulo Roberto Costa. Eu estive com ele uma vez no jantar apresentado. Eu não me recordo, eram umas 10 pessoas, não me recordo, faz muitos anos isso, né? Faz por volta de 2010, não me recordo, mas foi a única vez que eu estive com ele, desde então, nunca mais eu tive qualquer contato. Nunca discuti com o senhor Renato Duque qualquer assunto de finanças do Partido dos Trabalhadores ou qualquer assunto que envolvesse finanças. Vacari admitiu encontros com representantes de empresas para pedir doações ao PT, mas afirmou que foram visitas institucionais por sua condição de tesoureiro e que resultaram em doações legais. Vacari também negou manter contas bancárias fora do país. Não tenho conta em nenhum banco no exterior, eu tenho apenas uma conta corrente e um cartão de crédito aqui no Brasil. Ele disse que vai continuar na tesouraria do PT enquanto o Diretório Nacional quiser. O deputado Paulinho da Força nega qualquer envolvimento na ação. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Depoimento do tesoureiro petista João Vacari Neto à CPI da Petrobras foi inútil do ponto de vista jurídico, mas teve uma enorme utilidade pública. Serviu para mostrar o grau de deterioração a que chegou a política brasileira. Vacari teve que admitir tudo aquilo que as provas recolhidas na Operação Lava Jato já tornaram irrefutável. Por exemplo, a ida dele ao escritório do doleiro Alberto Youssef, os jantares que ele teve com Renato Duque, que era o homem do PT na diretoria da Petrobras, e os encontros que ele manteve com executivos das empreiteiras que participavam do cartel que assaltou a Petrobras. Mas ele negou toda a parte da investigação que a defesa dele tenta refutar no processo judicial que corre lá no Paraná. Sim, é verdade, ele esteve no escritório de Alberto Youssef, mas o doleiro não estava lá e ele saiu sem encontrá-lo e não sabia nem o que iam conversar. O tema da conversa era desconhecido. É verdade, jantou com Renato Duque, mas não trataram do rateio de propinas, não, falaram de política, falaram de assuntos gerais. É verdade, ele encontrou os empreiteiros da Lava Jato, mas nenhum deles passou dinheiro por baixo da mesa, não. Todos fizeram doações legais, devidamente registradas na Justiça Eleitoral. Se tomarmos o depoimento de João Vacari a sério, vamos ter que chegar à seguinte conclusão. Os delatores que o acusaram, os agentes que o investigaram, os procuradores que o denunciaram e até o juiz que o transformou em réu, todos fariam parte de uma grande conspiração para transformar um tesoureiro modelo num grande corrupto. Ou é isso, ou é uma grande conspiração, ou o PT descobriu uma forma legal de ser desonesto. O partido transformou dinheiro sujo em doação legal e converteu a justiça eleitoral numa grande lavanderia. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff diz que a Petrobras já deu a volta por cima e limpou o que tinha que limpar. Dilma participou da cerimônia de entrega de 500 unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Duque de Caxias, no estado do Rio. A presidente defendeu a Petrobras. A Petrobras, ela
limpou o que tinha de limpar, tirou aqueles que tinham de tirar lá dentro e que se aproveitaram das suas posições para enriquecer os seus próprios bolsos. Mas a Petrobras, ela continua de pé. Dilma destacou a importância da estatal para o país, citando uma famosa frase do jornalista e escritor Nelson Rodrigues. E se a seleção é a pátria de chuteiras, como dizia um saudoso fluminense, eu quero dizer que a Petrobras de Macacão é também a pátria de macacão e mãos sujas de óleo. Após a cerimônia, Dilma falou sobre a experiência do vice-presidente Michel Temer como articulador político do governo. Tem a experiência da vida dele, inclusive como presidente da Câmara Federal, tem uma imensa capacidade para o diálogo, para construir consenso, para construir toda a relação que é necessária construir com uma coalizão da envergadura da nossa. Depois de assumir a articulação política do governo, Michel Temer decide deixar a presidência do PMDB. Com isso, a legenda deve ser comandada pelo senador Waldir Raupp, que é investigado na Operação Lava Jato. Temer vai deixar a presidência do PMDB para evitar um possível conflito de interesses entre a função de articulador político e de presidente do partido. Hoje, Temer se encontrou com Lula. A reunião aconteceu aqui em São Paulo e, segundo o Instituto Lula, os dois falaram sobre reforma política. Temer afirmou que terá autonomia para agir junto ao Congresso Nacional, inclusive para oferecer cargos e fazer nomeações que contemplem a base aliada. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Enquanto a inflação vai comendo a renda, o brasileiro fica cada vez mais sem opção de recorrer ao crédito. Os juros ao consumidor estão subindo num ritmo muito acelerado. Além do repasse da alta da taxa básica de juros, da Selic, que é definida pelo Banco Central, ainda tem a questão do risco. Quando há risco de aumento do calote, os bancos cobram mais para compensar eventuais perdas. E ainda ficam mais cautelosos na liberação dos empréstimos, reduzem prazos, enfim, as condições pioram de um modo geral. Isso até ajuda a explicar o fato de a inadimplência não estar subindo, mesmo com toda essa piora da economia. É que o consumidor também evita assumir mais dívidas com medo da dificuldade de pagar. E é por aí mesmo, porque o crédito está bem caro, principalmente naquelas linhas que já costumam ter os juros mais altos. A taxa média do rotativo do cartão, taxa média, porque tem taxa mais alta, passou de 290% ao ano. No mês dá mais ou menos uns 12%, mas tem cartão cobrando até mais de 16% ao mês. Entrou no rotativo, em 6 meses a dívida pode dobrar. O cheque especial é outro risco. A taxa média está acima de 200% ao ano. É começar a usar o saldo especial e ele vai engolindo parte da renda todo mês, não é mesmo? Para quem já está nessa situação, vale a pena tentar outro empréstimo mais barato para estancar a sangria. Pode ser um empréstimo pessoal, de preferência o consignado, com taxa mais baixa e num prazo que ajude a ter parcelas mais adequadas à capacidade de pagamento. Não adianta trocar a dívida e não conseguir pagar de novo. Tem até linhas específicas, como a antecipação da restituição do imposto de renda, também mais baratas. Mas o quadro é esse: os juros vão continuar subindo, até porque é a estratégia do Banco Central para esfriar a demanda e tentar controlar a inflação. E com o desemprego aumentando, os bancos reforçam a alta, pelo medo de a inadimplência crescer. É perverso, mas é assim que acontece. Eu volto na terça que vem. Até lá. Professores da rede estadual de São Paulo, que estão em greve há quase um mês, fazem bloqueios em pelo menos 7 rodovias do estado. Aqui na capital, vias foram interditadas em Santo Amaro, na Zona Sul, em Itaquera, na Zona Leste, e em Pirituba, na Zona Oeste. Pela manhã, o protesto chegou a interditar parte das rodovias Santos Dumont e Anhanguera, na região de Campinas, causando lentidão no trânsito. À tarde, um ato simultâneo causou interdições parciais no Rodoanel e nas rodovias Anchieta, Raposo Tavares, Regis Bittencourt e Ayrton Senna. A Via Dutra foi bloqueada perto do aeroporto. Também houve protestos em cidades da Grande São Paulo, como Guarulhos, e do interior do estado, como Bauru. Os professores pedem reajuste salarial, além de melhorias estruturais nas escolas.
Prefeitura de São Paulo confirma mais 2 mortes causadas pela dengue na cidade. As vítimas são 2 mulheres. Uma tinha 27 anos e morava no bairro do Lajeado, na Zona Leste, e a outra tinha 41 anos e vivia no Grajaú, extremo sul da cidade. Com isso, do começo do ano até agora, são 4 os óbitos aqui na capital paulista. Ainda segundo a Secretaria Municipal da Saúde, estão sendo investigadas outras 9 mortes que podem estar relacionadas à doença. Neste ano, São Paulo já registrou 8.063 casos de dengue. O frio diminuiu bastante, até deu para sentir aquele calor hoje à tarde aqui na Grande São Paulo. E agora à noite as temperaturas voltam a cair um pouco, mas a sexta-feira promete ser um dia mais quente. E a estiagem continua. Segundo os meteorologistas, só deve voltar a chover aqui na região metropolitana no final de semana que vem, quando chega uma nova frente fria. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. A semana vai terminar com sol e calor durante a tarde em praticamente todo o estado de São Paulo. Com a massa de ar seco de origem polar, o dia ainda pode amanhecer friozinho com um pouco de névoa, mas ainda pela manhã o sol brilha forte e ajuda a elevar as temperaturas, que chegam aos 28 graus em Marília, 32 em Votuporanga, 31 na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara e no litoral volta a fazer calor de 29 graus em Santos. Para a Grande São Paulo, não teremos muitas mudanças em relação a hoje. O dia vai ser bem parecido, com sol, céu azul, nada de chuva e calor durante a tarde. Nessa madrugada, a mínima será de 17 graus aqui na capital e a máxima amanhã na casa dos 27. No sábado, esquenta mais, 28 graus, sem nenhum sinal de chuva. E no domingo, a nebulosidade aumenta, mas não há pancadas de chuva previstas. A máxima vai ficar em torno dos 27 graus. Segundo os meteorologistas, só teremos alguma chance de chuva mesmo a partir do final da semana que vem. Até lá, tempo firme por aqui. A seguir, homem abre fogo dentro do Palácio de Justiça de Milão, na Itália, e mata 4 pessoas. Estado Islâmico agora ataca pela internet. Hackers tiraram 11 canais de TV franceses do ar e invadiram o Facebook, Twitter e site de emissora. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, vamos tirar dúvidas sobre vacinas. Tem um musical imperdível com uma das maiores cantoras da MPB, minha queridinha Joana. E tem uma entrevista com um grande ator. Quem será? Com tudo isso, o Todo Seu está imperdível. E é hoje, 10h30 da noite. Claro, vou estar aqui te esperando, né? Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Homem acusado de falência fraudulenta abre fogo dentro do Palácio de Justiça de Milão, na Itália. 4 pessoas morreram. O atirador foi preso. O tiroteio aconteceu por volta de 11 da manhã, horário local. O homem, identificado como Cláudio Giardello, de 57 anos, teria entrado no tribunal com um crachá falso, usando a porta por onde passam advogados, juízes e jornalistas. Ele disparou várias vezes dentro da sala de audiência. Os mortos são um juiz, o advogado do atirador e um outro réu. Mais um homem foi encontrado morto, possivelmente por ataque cardíaco. Cláudio Giardello ficou escondido dentro do prédio por quase 1 hora, conseguiu fugir de moto, mas foi preso numa cidade perto de Milão. Ele teria dito aos policiais que queria se vingar de todos os que estragaram a vida dele.
França vive mais uma situação ligada ao extremismo islâmico. O canal de TV Le 5 Monde sofreu um ataque cibernético reivindicado por militantes radicais. Os hackers alteraram a página do Facebook, o Twitter e o site da TV 5 Monde. Eles se identificaram como membros do grupo Cyber Califate, simpatizante do Estado Islâmico. Foram publicados textos e documentos de envolvidos na ação militar da França no Iraque. A invasão fez também com que 11 canais da televisão saíssem do ar. Na internet foram quase 24 horas de tela inativa e site bloqueado. Tudo já voltou ao normal. A TV 5 Monde transmite noticiários e programas de entretenimento em francês em todo o mundo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, visite um espaço especializado em pudins com o Hoje Tem. Assista agora. Todo Seu.